Prosseguindo aqui. As ênfases do método histórico-crítico era uma ênfase humanista, trazida pela Renascença, como eu disse ali, o humanismo renascentista, que tomou o lugar do divino. Aqui é um ponto, há uma transição ali, ó. Aqui. Quando a Renascença surge, do pré-modernismo para o modernismo, essa esteira que vai desencadear no modernismo, no iluminismo, nesse período aqui, a razão já estava tomando o lugar do divino. Porque o divino era apresentado pelas garras romanas. O divino, que é Deus e a igreja, era mais ou menos a mesma coisa, gente. Esse que era o perigo. Deus e a igreja tinham a mesma autoridade. Aí então, antes que a gente fique demonizando esses caras viram que está errado. Tem que desvencilhar disso. Como tem muita gente, muitos pensadores hoje vendo que tem muita coisa errada dentro do cristianismo. E a gente precisa entender isso, saber lidar com isso, com uma visão correta da Escritura e da vida. Então aqui a gente vê, ó, o divino, na Renascença o divino toma o lugar, ou melhor, a razão toma o lugar do divino, a ênfase humanista. A gente já está começando a ver aqui uma transição, isso é importante você pegar nessa linha do tempo, uma transição de visão teológica para visão antropológica. O que é uma visão teológica? É enxergar o mundo pelas lentes de Deus. O que é uma visão antropológica? Você enxergar o mundo pelas lentes do ser humano liberto da religião. É a palavra theos, que é traduzida por Deus, e a palavra anthropos, que é traduzida do grego por homem, daí antropologia. ênfase no pressuposto da dúvida. O método histórico-crítico, ele trabalha com dúvida. Ele vai para a Bíblia duvidando. Ele não vai submetendo a razão à revelação. Ele vai usando a razão contra a dita revelação. Então, por isso que ele endeusa a razão por causa disso, né? A gente está num período de endeusamento da razão. O período nosso hoje não é de endeusamento da razão, é de endeusamento do afeto, das emoções, da experiência. E aqui, por incrível que pareça, é mais difícil hoje do que naquele tempo. Hoje é mais difícil, porque você não tem como você pegar, é tipo um sabonete, escorrega. Você vai ver hoje ainda, se der, de onde vem esses pensamentos. Então, ênfase no endeusamento da razão, que é herdado do iluminismo. Então, a gente tem aqui Renascença, ceticismo francês e iluminismo como elementos que vão dar vida ao método histórico-crítico. O Augusto comenta aqui, filho da sua época, o método histórico-crítico nasceu debaixo da poderosa influência do racionalismo, da filosofia e do deísmo na teologia. Já falei do que é o deísmo aqui, né? É o deísmo em inglês. Agora a gente vai falar para o outro teólogo aqui, um britânico, Frederic Farrar. Ele chega a afirmar, e Augusto diz isso, não sei qual livro, ou se é um texto que eu dei para vocês, artigo. Ele diz assim, olha o que Farrar diz. A igreja só passou a enxergar a Bíblia corretamente. O que se entende aqui? Que até agora entendi errado. A igreja só passou a enxergar a Bíblia corretamente com o advento do método histórico crítico. E que toda a exegese feita antes do método histórico crítico foi infantil. Olha como é que era classificado. Supersticiosa, superficial, ingênua e equivocada. Então, reparem, gente. O método histórico-crítico, ele ruiu, mas ele deixou os filhos. Tem filho para tudo quanto é lugar aí hoje do método histórico-crítico. Hoje não é nem mais o método histórico-crítico que se lida, hoje se chama de nova hermenêutica. A gente vai ver, se der tempo. Quais são as críticas nascidas desse método? Aqui é o ponto interessante. Como é que esse método, qual é a estrutura do método histórico-crítico? Ele vai trabalhar, como o nome já diz, com crítica.
E tem várias críticas ali. Essas críticas, elas são científicas, tá? Então, crítica da fonte, crítica da forma, crítica da redação. Chegou o texto para ele, aqui está a Bíblia. Na lente desse intérprete do método histórico crítico, ele vai analisar 3 fontes aqui. Ou melhor, ele vai criticar 3 coisas aqui. As fontes, eu vou explicar, mas vou adiantar. Ou seja, as fontes que existiam antes do texto ser produzido. Crítica das fontes. A crítica da forma, como esses textos, de que forma essas fontes que já existiam antes foram parar no texto. Crítico da forma. Crítica da redação. Como eles usaram a redação para incorporar suas ideias pré-estabelecidas nas fontes que já existiam e trazer uma narrativa bíblica. Repara que a coisa é complexa, cara. A coisa é complexa, mas é assim, é do racionalismo. Deixa eu explicar para vocês rapidamente, é rapidamente mesmo, tá? Crítica das fontes. A ideia por trás dessa abordagem crítica está na busca de supostas fontes diferentes. Por exemplo, a gente fala da fonte Q. A fonte Q é uma fonte que ninguém sabe onde está, mas que, segundo eles, era uma fonte pré-existente que foi a fonte usada, por exemplo, para o Evangelho de Marcos. Então, por isso que é a fonte Q. Alguns vão dizer que Mateus e Lucas usaram a fonte de Marcos. E Marcos usou a fonte Q. Isso é da crítica das fontes, isso. São todas parecidas, por isso. A ideia que eu quero que vocês entendam é a seguinte, que esse aqui é muito técnico, a ideia é a seguinte: você pegou a Bíblia na mão, antes do sujeito escrever isso aqui, já existiam fontes. Ele se valeu de fontes para escrever. Isso é a crítica das fontes. Que fontes eram essas? Essas fontes eram legítimas? Eram supersticiosas? Que fontes eram essas, né? Ou seja, a crítica pode ser considerada um método utilizado para avaliar a confiabilidade, a autenticidade, credibilidade de fontes históricas, literárias e bíblicas. Quando você lê, por exemplo, eu não estou falando que isso aqui está tudo errado não, tá, gente? Eu acho que é interessante. Quando você lê a obra de Lucas, você vai ver claramente ele falando que o texto dele é oriundo de fontes de pesquisa dele. Ele fez pesquisas, então ele teve fontes, né? Ele não foi testemunha ocular de Jesus. Não, Lucas não foi. Não foi. Então ele se valeu de fontes para escrever o seu evangelho. A crítica da fonte vai analisar a credibilidade dessas fontes. Quando eu comecei a ler, me pareceu um resumo. Parecia que ele estava fazendo um resumo. Não é bem um resumo. Ele elabora um texto. O texto de Lucas, quando você lê, é como se fosse você tomando sorvete. O sorvete é o texto. Agora, para produzir o texto, é o bife de fígado. Que é onde rala, onde vai buscar fonte. Ele era um trabalho de pesquisa, é um trabalho de um historiador. O trabalho de Lucas é um trabalho de historiador, apesar dele ser médico. Então a ideia houve fontes? Houve. Qual é a credibilidade dessas fontes a ponto dela agora nortear a minha vida? Esse é o ponto. Credibilidade tem isso. Quais são as fontes? Aí você vai ver depois, não tem tempo da gente falar tudo, mas quando surgiu a hipótese fragmentária, ou hipótese dos fragmentos, ou hipótese documentária, o que é isso? A hipótese documentária vem dessa esteira aqui. Ela vai dizer que o Pentateuco, por exemplo, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, na verdade, o Pentateuco não é uma fonte só, nem é trabalho de um autor. O Pentateuco, para essa teoria, é uma junção de várias fontes que formaram esse mosaico. A gente chama de Pentateuco. A gente não vai entrar nisso, mas são 4 fontes, segundo esse teórico, 4 fontes que produziram o Pentateuco, e aí eles diminuem completamente a autoridade de Moisés.
E vão dizer, por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Você lê Gênesis 1, o que fala? Criação, né? Gênesis 2. O que fala Gênesis 2? Criação. Esses teóricos vão dizer, Gênesis 1 é uma fonte, Gênesis 2 é outra fonte. São duas fontes. Você vai lá em Gênesis, vai ver que Moisés foi vendido pelos ismaelitas ou pelos midianitas, se as duas palavras estão no mesmo texto. O que eles vão dizer? Ismaelita uma fonte, midianita é outra fonte. Então, qual o perigo disso? É desacreditar a Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia é um argumento, é uma montagem humana. Esses mesmos críticos, eles vão negar a autoria de muitos livros da Bíblia e até do Novo Testamento. Você vê, por exemplo, eu estava vendo um professor cristão liberal pós-moderno. Ele estava falando sobre Timóteo. Ele, com certeza, isso aqui é um texto deuteropaulino. O que é deuteropaulino? Tem tritopaulino também. Deuteropaulino é um texto escrito muito depois de Paulo e que usaram o nome de Paulo como autoria, mas não foi Paulo que escreveu. Então, isso é um crítico dessa época que a gente está vivendo, tá, gente? Por exemplo, a gente tem aqui Tiago, Davi, vamos colocar ali o Diogo, outros mais jovens aqui do que eu, que vão entrar numa universidade, sem dúvida nenhuma, vão ser influenciados por pensadores do século XX. E a visão que você tem de mundo, se você não estiver bem fundamentado na Escritura, vai ser uma visão de mundo que vem desses caras, e não de Deus. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Nenhuma. A gente vai ver hoje aqui, por exemplo, Paul Ricoeur, Jacques Derrida, Michel Foucault. Michel Foucault é um francês, ele é o responsável pelo estruturalismo filosófico. E a ideia de Foucault porque é outra coisa interessante. Desculpe eu abrir um parênteses aqui, mas Foucault começa a interpretar a realidade a partir da sua própria experiência. Ele era um homossexual que reprimia sua homossexualidade no mundo de sua época, segundo ele, dominado pelas normas de moralidade que fazia ele sofrer. Ele pensou em suicídio várias vezes. Só que ele estudou, ele era um grande erudito, um grande pensador, e ele então desenvolve uma filosofia que vai, a grosso modo, dizer que toda a estrutura é a estrutura de dominação do sujeito. O sujeito é dominado por uma estrutura. Por isso que é uma filosofia do estruturalismo. A família é uma estrutura de dominação. A igreja é uma estrutura de dominação. Escola é uma estrutura de dominação. Você vê a música do Pink Floyd? Aquilo ali é contra a escola, contra o professor, contra tudo. Se você vê o clipe dessa música, você vai ver as criancinhas todas sendo formatadas, né? Tudo igualzinha. E ali ele pega uma crítica legítima, que é o tipo de escola de rigidez, e leva para outro extremo. Quem me chamou aí, gente? É interessante, você está explicando para nós sobre a questão do pressuposto. E o Foucault... Pressuposto foi a experiência dele. Mas por quê? O que ele transforma a experiência dele? Ele passa a dizer para todo mundo que ele está sendo dominado pelo próprio pecado de desejar. Sim, mas aí ele diz que aquilo vem de fora. Só que a ideia é mais ou menos isso. Só que ele vai dizer que isso que eu tenho é chamado de pecado por causa das estruturas dominadoras. Então, mas não é. Essa é a minha verdade. Daí que vem o subjetivismo da interpretação da pós-modernidade. Ele queria relativizar desse tempo. Ele relativizou tudo. Você pega esse cara, que é francês, com uma dupla de francês também, que parece a trindade do mal. Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Esses três conversando era a orgia em movimento. Cara, Jean Paul Sartre foi filósofo francês,
Simone de Beauvoir também, pensadora francesa, eles eram amantes, tinham casos. Simone de Beauvoir, ela aliciava alunas dela para fazer sexo grupal com ela, com Sartre. Foucault participava dessa coisa toda. Foucault morreu de AIDS, se eu não me engano. Então, esses caras aí que influenciaram o pensamento dessa turma toda que você está vendo, é influenciado por esses caras. Todos eles. E as pessoas vão reproduzindo coisas que não sabem nem de onde veio. O rompamos as estruturas vem muito deles. O rompamos as estruturas. Sim. Aqui, nesse período aqui da Renascença, o slogan é de volta às fontes. Só que eram as fontes dos clássicos gregos. E aí eles vão criticar muito a Vulgata, que é a interpretação latina da escritura. Bom, crítica da fonte é isso. O objetivo é isso: identificar a autoria e datação da fonte, analisar o contexto histórico-cultural, verificar a consistência, a coerência dessas fontes, detectar erros, contradições, manipulações. Aí está um ponto: o cristão ortodoxo, que não é levado pelo método histórico crítico, ele vai negar que existem supostas contradições da Bíblia? Não, mas ele vai, quando ele submete a mente dele à revelação, ele não vai por conta disso desacreditar a Bíblia, ele vai procurar meios de explicar aquilo. Você vai ver a Bíblia que fala um cego em Jericó, outro fala o cego na entrada de Jericó, outro fala o cego na saída de Jericó, o outro fala que eram 2 cegos. Então aí entra a crítica das fontes, né? Quais são as fontes usadas para trazer isso? É um cego, são 2 cegos, é a contradição, porque tem erro. Que a ideia aqui é criticar, para desacreditar a Bíblia como palavra de Deus, porque o slogan é: você tem que separar a escritura da palavra de Deus. Avaliar parcialidade ou objetividade, estabelecer a relação entre a fonte e o evento descrito. Existe uma fonte que está aqui, eu vou pegar essa fonte e vou produzir meu texto. Então, a crítica da fonte vai estudar essa relação entre o escritor e a utilização que ele tem das fontes, como ele usa para produzir seu texto. Você está lá na igreja todo domingo, nem imagina que tem estudo, né? Estudar essas coisas é fundamental. A crítica das fontes no Antigo Testamento vai se originar da suposta duplicidade das fontes do livro de Gênesis, como eu já falei. Tem 2 nomes ali, Elohim e Yahvé. Para eles são fonte sacerdotal, fonte javista e fonte deuteronomista e eloísta. São 4 fontes. Aqui, Elohim e Yahvé. Por que existem esses 2 nomes para Deus? Porque são 2 fontes distintas. Essa é a explicação. Estou falando que é isso não, tá, gente? Estou falando que essa é a explicação do método histórico crítico. Essa especulação se estendeu por todo o Pentateuco, é aquilo que eu falei. O Pentateuco, então, passou a ser visto como um texto posteriormente montado. Não foi montado antes. Aliás, esses caras aqui, eles não acreditam em milagres. Quando você lê o livro de Isaías, citando o nome de Ciro, o rei persa que ia libertar o reino do sul do cativeiro, se Isaías tem quase 2 séculos antes de Ciro, como é que ele vai citar o nome de Ciro aqui como libertador, se Ciro existiu quase 2 séculos depois dele? Como é que o crítico dessa estrutura aqui vai falar? O que ele vai dizer? Se escreveu depois. Essa fonte foi incorporada depois. Depois do acontecido, foi incorporado isso. É interessante, né? Você vai ver lá o sogro, como é o nome de sogro de Moisés? Em outros textos, Reuel. Por quê? Então, a teoria é essa, né? A gente não pode negar a erudição desses caras, tá, gente? A gente não pode negar, esses caras não são tolinhos, não, são intelectuais dos grandes, são pesados, são eruditos. Você, por exemplo, você nunca parou para pensar nisso. Esses caras pararam para pensar. O que tem isso? Por que tem 4 evangelhos? Perigosos também. Perigosos. Tem que pegar o que é bom aqui. O Novo Testamento
No Novo Testamento, essa forma de crítica manteve sua concentração nos evangelhos, sobretudo nos evangelhos. Também teve nas cartas de Paulo, mas nos evangelhos, procurando erro ali, procurando, como o Nicodemos fala aqui, quais são as fontes mateanas, marcanas, lucanas, joaninas, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ele bota aqui, a crítica das fontes postula que as fontes literárias passaram por um considerável processo de edição. Então tem uma fonte, o autor vai usar essa fonte, vai alterar, vai adicionar, vai omitir, vai colocar aquilo que ele quer a ser usado. Tais fontes representam tradições e teologias distintas, até conflitantes. Então daí a ideia da teologia de Marcos, da teologia de Lucas, da teologia de João. Como é que é isso? João queria dizer, a intenção dele é dizer que Jesus era Deus. Aí ele encontra uma fonte lá, usa essa fonte, só que quando ele vai redigir o seu texto utilizando essa fonte, ele coloca o seu próprio pensamento teológico ali. Isso é a crítica da redação. Quando ele coloca o seu próprio pensamento teológico ali, as pessoas passam a acreditar naquilo que João quer que você acredite, tendo ele usado uma fonte que não é dele. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que um cristão ortodoxo lida com isso? A gente vai entender que o processo de canonização todo foi supervisionado pelo Espírito Santo numa obra de milagre. Ou seja, no momento em que os autores bíblicos estão produzindo os seus textos, ele está sob a influência do Espírito Santo e são incapazes de cometer erros. Quando eu digo erro, não estou falando de erro de grafia, eu estou falando de erros na transmissão da revelação verbal de maneira que você compreenda equivocadamente o que Deus quer falar. Por isso que um dos atributos da Bíblia é clareza. Ela é clara naquilo que ela quer dizer. Está vendo? Por que vocês acreditam, né, que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque vocês têm esse pressuposto. Eles não têm esse pressuposto. Até mesmo porque Deus não tirou nenhum sentimento dele. Não, é por isso que a Bíblia é teantrópica. Ela é divina, produzida por seres humanos, com todas as suas emoções, seus contextos, com tudo isso. Cabe ao intérprete entender isso. Algumas delas são oriundas de comunidades organizadas em torno das figuras cujo nome mais tarde seria atribuído à obra do seu estado final, como a comunidade mateana, que é a comunidade de Mateus. Pega as fontes, a comunidade mateana tem um certo pressuposto sobre Jesus, ela pega essas fontes e quando vai produzir o seu texto, ele coloca seus pressupostos no texto e quem lê como palavra de Deus vai entender que aquilo ali é a palavra de Deus, mas na verdade foi um argumento que Mateus usou usando as fontes. Pegaram aí, gente? Vamos lá, vamos passar aqui, que o nosso tempo é curto. A crítica da forma. Essa é a crítica da fonte, tá? Metodologia utilizada para analisar textos, especialmente bíblicos, históricos e literários, tem o mesmo alvo da crítica das fontes. Visa confirmar eu escrevi errado. E separar a palavra de Deus do contexto e intenção autoral. Aqui um ponto, um dos alvos desses caras é anular a intenção autoral. Dizer que a intenção autoral não é a palavra de Deus. A intenção que ele quis botar lá, ele usou fonte e quis botar isso lá. Você, como intérprete, tem que entender o que é a palavra de Deus dentro da Escritura. E não ter toda essa chamada Escritura como palavra de Deus. Porque muito do que você lê são as ideias dos seus autores que utilizaram fontes que já existiam. Vamos lá. O objetivo da crítica da forma é descobrir as formas originais dos textos bíblicos. Lá tem uma fonte. Essa fonte tinha tal forma. Era assim. Quando eu vou utilizar essa fonte para o texto que eu estou redigindo, eu coloco a minha forma naquilo. Isso é a crítica da forma. A grosso modo é isso. E é ainda identificar as alterações feitas nesta fase, da fonte para o texto. A forma que o autor usou para fazer com que aquela fonte seja produzida num texto, se transforme num texto. Que forma ele usou para isso? Essa é a crítica da forma. Você vê como é que a Bíblia aqui, você não está vendo ninguém lendo a Bíblia aqui se sujeitando a ela. A Bíblia aqui é um objeto de análise.
Não é uma coisa que você lê, como a gente faz, né? Lê, se rende a ela, chora, submete a ela, não é isso. Me admiro A da Bíblia- vontade que eles têm disso, né? A Bíblia- Engraçado isso, né? Hã? A vontade que eles têm disso, porque se não acreditasse, é simplesmente... Sim, Não acredito, mas qual é a não, ideia? não, Pô, é uma sede, eu quero que vocês analisem isso sem uma crítica severa. Eu queria que vocês analisassem isso à luz do tempo. Eles estão vindo de um tempo em que a igreja mandou e desmandou, estabelecendo um monte de verdade que nunca foi verdade. E usando a escritura e usando a autoridade institucional. Ela usa esses dois e fizeram as pessoas acreditarem. Então, quando vem o humanismo renascentista, redescobrimento da razão, então eu não quero ficar sem Deus, não quero ficar sem a Bíblia, mas eu não posso olhar para ela como me ensinaram a olhar. O mundo é científico agora, então eu também vou olhar para a Bíblia de forma científica. Não, o pior é o que levou a isso, né? Porque antigamente, quando foi na época que a gente não tinha a Bíblia e a gente passou a ter a Bíblia, foi até bom. Mas hoje a gente tem a Bíblia e o pessoal quer desmentir. Mas a pós-modernidade é pior do que agora, do que esse tempo que a gente está analisando aqui. O principal nome defensor dessa crítica talvez tenha sido Rudolf Bultmann. Aí a gente tem aí século XIX e século XX. A gente já está entrando aí no século XX. Desenvolveu um programa, eu tenho o livro Demitologização, de Rudolf Bultmann. É um projeto dele, o projeto de demitologia. É como se fosse uma cebola, você vai tirar a casca até achar o núcleo dela. Então, o programa de demitologização de Rudolf Bultmann é ir para o texto, tirar o mito. Por isso que demitologizar ou desmitologizar, tirar o mito. Você tirou o mito para você tentar descobrir a verdade. Interessante. E o cara é cristão, tá? Eu tenho dele também, Crer e Conhecer, se não me engano. Eu tenho uns 2 ou 3 livros dele. Procurava separar o mito da realidade ou o conteúdo da casca. A ideia é essa, né? O conteúdo está por dentro da casca. Então, quando você olha um texto bíblico, você está lidando com casca. Você tem que buscar o conteúdo que está dentro dessa casca, né? Bultmann foi um dos... A ideia de tirar esse mito é baseada na comprovação científica? O que não pode ser comprovado cientificamente é porque é mito. O mito era uma maneira de se comunicar antes da era científica, segundo eles. Isso na filosofia você também vê. Você vê os filósofos pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, eram chamados filósofos da natureza. Eles interpretavam os trovões como o rugir dos deuses. Então era meio mitológico isso. Existem muitas... No mundo pós-moderno hoje, as experiências humanas não era muito enfático nessa época dele, né? Como? As experiências humanas, por exemplo, hoje o relativismo... Hoje mais. Hoje a experiência humana, lá não, a experiência científica. Ali o crivo é racional. Não tem nada a ver com a minha experiência. E para o homem moderno, uma mesma coisa não pode ter 2 verdades. É uma verdade só. A tua camisa é amarela e não pode ser outra cor senão amarela. Se eu achar que a tua camisa é branca e o Alex ter certeza que é amarela, ele vai me convencer que a camisa é amarela. Ele não vai falar como hoje, não, para você é branca, para mim é amarela. Não é assim. Lá não, a camisa é amarela. Teria mais trabalho ainda se fosse hoje, né? Oi? Se fosse hoje, ele teria mais trabalho ainda. Mas hoje não tem mais isso. A gente vai ver isso. Vamos pular Bultmann aqui e vamos caminhar. As falhas da crítica da forma, né? Ela falha ao argumentar que não existe um relato histórico confiável. Ela parte do pressuposto da dúvida. Existem fontes, relatos históricos, eles não são confiáveis. Primeira coisa, eles não confiam. Então eles falham aqui. Em argumentar que não existe um relato histórico confiável sobre a vida e sobre a obra de Jesus Cristo. Por isso que eles vão tentar descobrir o Jesus histórico. A separação, o Bultmann fala muito isso, né?
Cristo histórico do Cristo da fé. O Cristo histórico é aquilo que Jesus de fato foi na história. O Cristo da fé é aquilo que os escritores bíblicos quiseram que pensássemos sobre ele. Esse é o Cristo da fé. Então o que eles buscam é o Cristo histórico, não o Cristo da fé. Porque o Cristo da fé, ele está montado pelos escritores bíblicos. Essa é a ideia aqui da crítica. Falha ao induzir, isso aí é o parecer nosso, né, que cremos na ortodoxia. A crítica também falha ao induzir na mente de seus seguidores que não há harmonia entre os evangelhos, que seus textos são contraditórios. Se lá ele vai ler os evangelhos, você vai ver coisas repetidas, você vai ver que um omite uma coisa, o outro fala daquele mesmo episódio, mas tem coisas diferentes, né? E é interessante, para mim é exatamente o contrário. Você ia duvidar se os textos fossem 100% iguais. É isso aí que eu digo. Aí que você ia duvidar, pô, esse troço está montado. Esse troço está montado, vamos lá, tá eu e Eliseu andando ali, nós vimos uma briga ali, E depois ele pegou o rumo dele, foi para a casa dele e foi para minha casa. Ele vai contar a história lá para a família dele de como foi a briga, e eu vou contar a história dessa briga lá para a Tânia. Se nós contarmos exatamente iguais, pontinho por pontinho, opa, esses caras combinar. Eu certamente talvez tenha um objetivo quando falar para a Tânia, ele tenha um outro objetivo quando for falar para a família dele, ele vai falar a mesma coisa, só que os sentidos são diferentes, os objetivos são diferentes, ele vai falar aquilo que convém a ele falar para alcançar o objetivo que ele quer, e eu vou falar aquilo que convém eu falar para alcançar o objetivo que eu quero. Assim também os escritores bíblicos. Seria fontes diferentes. Fontes diferentes. Falou sobre o mesmo assunto. Só quando você vê a narrativa dos evangelhos, para eles se valem de uma fonte, crítica da fonte. Se valem de uma fonte, e cada um vai dar a forma desse que você quer para essa fonte, é a crítica da forma. E vai, ao redigir, colocar aquilo que as pessoas querem, que você quer que as pessoas acreditarem, é a crítica da redação. Essas três críticas tá falando aí. do seu exemplo. O que tem? Seu exemplo seria as fontes, a briga, Uma fonte. Só que eu vou, daquilo que eu vi, eu vou transmitir o que vai me levar a alcançar o meu objetivo. Não é que eu estou inventando a fonte. Mas o ponto crucial é que existiu a briga. Existiu a briga. É histórico. A teologia cristã, ela é elaborada sobre o fato histórico. Quando você tira a historicidade do cristianismo, você desmonta a fé cristã. A fé cristã ela é desenvolvida em fatos históricos. Aconteceu, e ao narrar o que aconteceu, os autores colocam seus objetivos nisso. E como nós somos ortodoxos, a gente entende que tudo isso aí é um processo de canonização supervisionado pelo Espírito Santo. Uma das coisas que os autores não abriram mão é sempre dizer assim, Jesus disse, principalmente esses exemplos que o senhor Lucas, Mateus, falam muito assim, Jesus disse. Então, mas o crítico, o intérprete crítico, ele vai dizer que esse Jesus não disse nada, é você que está colocando na boca de Jesus. É isso que ele vai dizer. Jesus não disse nada, você que está colocando isso na boca de Jesus. Eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão, não sei como chegou à conclusão, que parece que tudo que é dito sobre Jesus parece que acho que somente 10% é verdadeiro. O restante tudo é da autoria dos escritores. Até mesmo porque eles não estão analisando, como foi falado anteriormente, de um pressuposto. Eles estão analisando de uma forma científica, da cientificidade. Mas é um pressuposto, é um pressuposto científico. Entendeu? Então aí ele fica tentando... É aquilo que eu falei, André, o pressuposto vai determinar. Se o teu pressuposto é científico, claro, você vai olhar para a Bíblia com outros olhos. Exatamente. Como é que você vai acreditar em coisas que o teu pressuposto nega? Exatamente. Né? Como nós temos um pressuposto ortodoxo, vamos dizer assim, nós nos submetemos à revelação. Porque a minha razão não consegue explicar que Deus é um e existem três pessoas. Nem minha razão, nem a ciência vai explicar isso. Só que eu submeto a minha razão à revelação.
Exatamente. Eu vou entender dentro do meu pressuposto. Aquele que é capaz de, do nada, criar tudo, como é que ele não pode ressuscitar os mortos? Então é o pressuposto. Só que eu já vou com esse pressuposto para a Escritura. Agora, quando você vai para um pressuposto como esse que a gente está analisando aqui, científico, aonde eles mentem? Eles mentem porque eles alegam neutralidade hermenêutica e não tem. Não há neutralidade hermenêutica. Ele tem pressuposto hermenêutico. Só que esse pressuposto é científico, não vem da revelação. A razão criticando a revelação e não a razão se submetendo à revelação. A gente chama isso de racionalismo autônomo. Foi o que os reformadores fizeram o contrário. Os reformadores submeteram a razão à revelação. Então o movimento da Renascença ele vai gerar duas coisas extremamente importantes. O movimento da Renascença vai gerar o iluminismo mais adiante, e antes um pouquinho do iluminismo vai gerar a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela nasce do movimento da Renascença, com as inquietações dos pensadores dessa época, que questionam a soberania eclesiástica, que questionam esse imperativo romano de vida. Romano, quando eu digo, é católico romano. Última crítica aqui, a crítica da forma também menospreza o papel dos apóstolos. Os apóstolos aqui são quem? Nada, são um monte de gente mal intencionada, querendo montar coisa para mandar o seu recado lá. Não receberam nada, não obediente a nada. Só usaram fontes que estavam lá para falar o que queriam. É isso que esses caras fazem. Eles sofreram porque eles gostaram, eles queriam. Se você for, qualquer pessoa da tua igreja, for estudar teologia, qualquer um, se você for estudar teologia numa instituição pública, você vai sair com mente liberal. A não ser que você tenha uma mente ortodoxa muito definida, um pressuposto muito definido, você consegue caminhar no meio das feras sem ser engolido por elas. Você tem isso, uma pessoa estudar comigo, eu vou. Cara, eu como um cristão ortodoxo, eu sobrevivi em anos de academia, eu sobrevivi a ideais de Paulo Freire, eu sobrevivi a ideais de Jean Piaget, eu sobrevivi a tudo isso. Esses caras todos eram influenciados pelo marxismo, pelo socialismo. Aí o que acontece? O cara fica encantado com aquilo na academia e ele é cristão. O que ele vai fazer? Ele vai incorporar essas ideias no cristianismo dele. É simples, gente. Aí você cria, se quiser, não é por Cristo, é por uma ideologia que te dominou. Porque às vezes quando você fala isso, você espeta, mas é uma realidade. É uma realidade isso. Vamos lá. A crítica da redação, que é a última, né? Segue o mesmo caminho, postula a ideia de que grande parte dos livros que compõem tanto o Velho como o Novo Testamento, ou seja, o cânon todo, é resultado de um processo de coleção e harmonização de antigas tradições. Já existiam as tradições, arranjado em forma de redação. Já existiam as fontes, existiam as tradições, eu vou pegar tudo isso e quando eu redigir o meu texto, a redação, eu vou colocar nesse texto aquilo que eu desejo. Então, se a comunidade que eu represento, vamos supor que eu sou Mateus, a comunidade mateana, a comunidade que eu represento, ela tem esse pensamento, nós dirigimos nossa fé assim. Então, vou pegar essa fonte que já tem e vou colocar essas ideias da minha comunidade dentro do meu texto. Isso é a crítica da redação. Complicado, né? Mas é interessante a gente saber disso. Quando lemos os textos bíblicos, na verdade, aqui, ó, não estamos lidando, eu botei tão, não estamos lidando diretamente com um cano normativo. Ó, a gente está lidando com um cano formal, que foi formado, mas não o que normaliza a nossa vida. Mais ou menos isso. Vamos lá. Não estamos lidando diretamente com um cano normativo, pois o texto está influenciado pela intenção do redator. Essa é a crítica da redação. Ou seja, você não está indo para o texto puro. Quando você lê, você já está sendo influenciado pelas ideias de quem escreveu.
E quem escreveu colocou essas ideias utilizando fontes que já existiam. Isso é método histórico crítico. Essa coisa é igualzinho da caixa, né? O cara diz, não, você tem que sair, você está dentro da bolha, você tem que sair da caixa. Pensar fora da caixa. Aí o cara representa uma droga de uma caixa também. É outra caixa. É outra caixa. É verdade, é outra caixa. Então, para eles, o texto está invariavelmente influenciado pela intenção do redator, que insere no texto as ideias com as quais ele visa conduzir a mente de seus leitores. E assim, a Bíblia aqui, gente, é um livro. Não é a revelação verbal de Deus como a gente trata aqui. É um livro. Então, ó, você que é pastor, Isaac pastor, Renovarte que é pastor, o Malaquias não veio de novo, e o Bruno que são pastores também, o Daniel que é pastor, eu que sou pastor, muitos que estão aqui que estão em escola bíblica, você precisa entender essas coisas. Porque se um pastor não entende isso, aí vamos supor que a ovelhinha dele lá foi estudar no seminário tal. Só que o seminário tal é de vertente liberal. Daqui a pouco ele está com um problema na igreja. Ele está lá. Daqui a pouco aquele liberal está lá na escola bíblica, você está lá pregando, você orou, você jejuou, você preparou o seu sermão, está pregando. Só que na escola bíblica o cara está falando que a criação lá de Adão, de Eva, aquilo é um mito. Aquilo não existia, porque ele está influenciado lá para o seminário liberal. Ele tá no mesmo time. Muitos seminários. Eu não indico qualquer seminário hoje. E quem quer ser pastor aqui na igreja, por exemplo, ou vai ter que estudar conosco aqui, ou vai ter que estudar num seminário confessional. Senão não é. Porque eu preciso blindar o povo. Não tem como acompanhar. Não estraga tudo, cara. Aquele que Paulo falou, um pouquinho de fermento vai levedando toda a massa. E o liberalismo teológico, já me dizia bem o Nicodemos, ele é como um parasita. Ele entra, ele suga as energias de tudo, depois ele sai e deixa a igreja morta. É assim mesmo. É assim mesmo. Eu estudei com... Qual é o nome dele, meu Deus? Esqueci, lá de Araraquara. Wilson Portes. Uma vez eu estava conversando com o Wilson, um pastor como ele, eu estou vendo que o olho dele está falando, o semblante dele meio triste. Eu falei, Wilson, eu também sou pastor, cara, o que está acontecendo aí? Ele falou assim, poxa, Frânio, eu recebi uns jovens lá na igreja, ficaram um tempo lá, e eles influenciados pelo liberalismo de Caio Fábio, ele começou a dissimular isso na igreja aqui. Quando eu vi, já estava muita gente influenciada, falaram para mim, eu fui até esses dois jovens, eles não me ouviram. Depois eu falei de púlpito e eles continuaram sem me ouvir. Aí eu tive que falar que eles não pertencem à igreja e eles ficavam na porta da igreja quando saía, aliciando as pessoas. Eles conseguiram levar da igreja uma espécie de mais ou menos 40 pessoas, maioria jovens, e se reuniu nas casas, e dava o nome de Caminho da Graça, se eu não me engano. E depois aquilo ali acabou tudo, os caras ficaram tudo pelo mundo, se sentindo cristãos no mundo, que você não precisa de uma igreja para ser cristão. Isso é uma ideia do Caio Fábio, porque o Caio Fábio virou, eu estou gravando aí, né? Então, Caio Fábio, você virou guru dos desigrejados que você desigrejou. É isso que ele é. Gente, ó, já tem gente, por exemplo, já tem gente no meio cristão falando de relacionamento aberto. Isso é muito da pós-modernidade, né? Ninguém é dono de quem? Ninguém é dono de ninguém. Você não é dono da verdade, nem é dono do outro. Você não é dono do teu filho, você não é dono do seu cônjuge. Todos são livres. E dentro do relacionamento aberto, as pessoas costumam não usar mais aliança. E eu sou casado com a Tânia. Mas se a Tânia quiser ter relacionamento com outras pessoas, não tem problema, ele é livre. E o nosso relacionamento é aberto. Não estou falando que isso acontece não, tá, gente? Eu conheço casais, assim, não convivo, mas conheço, que moram em casas separadas. Isso aí já é mais comum do que você imagina. Isso já é mais comum do que imagina, né? A gente tem aqui em São Paulo a falecida Rita Lee era casada com Roberto Carvalho, mas moravam em residências diferentes.
Inclusive o argumento é que o casamento durou por causa disso. Agora imagine um monte de gente ouvindo isso de pessoas que formam opinião. Vão ter isso como pressuposto da vida conjugal. Como na época da pandemia, que muitos casais tiveram que conviver dia e noite e houve bastante separação dessa época, Sim, né? Porque sim. a convivência. A pandemia trouxe uma coisa ruim, que é o homem, o ser humano, né, se enganou achando que ele pode viver sozinho. Se enganou. Aí eu vou fazer uma pergunta teológica para vocês. Por que é um engano do ser humano achar que ele pode viver sozinho? Resposta teológica. Porque é um engano do ser humano achar que ele pode viver sozinho. Solidão não é de Deus. Isso é muito vago. Muito vago. Deus é contra a Por independência. causa da criação. Mas não é bom para um que só. Por causa da criação. Da forma que nós. Independência não. Ganhou de se reproduzir. Eu entendo que a gente é um ser cultico de natureza. Ser social. Eu já ouvi isso um dia desse, que nós somos seres culticos, seres litúrgicos. Entendeu? Porque não. É isso aí, mas só para sistematizar, é isso. E aí não é Por que que nós não fomos criados para ser só? Porque nós somos imagem de um Deus que não é só. Ele é trino. Verdade. Então a carreira solo é a obra do capeta. Isso não quer dizer que a gente não tenha solitude. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ser feliz se não tiver um cônjuge. Não é nisso. Até porque a igreja, ela supre essa questão de necessidade relacional e familiar. A igreja tem esse ponto nela, né? Essa característica. Então a pessoa pode ser só quando ela encontra a igreja, essa solidão vai embora. Ela não está mais só, ela tem pessoas, ela tem família, ela tem a ideia de um Deus Pai, por aí. Vamos rapidamente criticar aqui o método histórico crítico. Primeiro, ele alega ser neutro, mas não é. Ele não é nada de científico apenas e isento de pressupostos. Ele tem pressupostos. É uma ideologia pretensiosa, interessante. Ela é uma ideologia ateia, no sentido de negar o Deus da Bíblia. Não deveria ocupar lugar na hermenêutica cristã ortodoxa. Agora, outra coisa interessante, como eu citei aqui, de você é pastor, envia um jovem, ele vai lá para um seminário desse, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar encantado. Ele vai ficar encantado com aquilo, ele vai se achar mais do que o seu pastor. Ele começar a passar, meu pastor não entende nada, é daqui. Eu me lembro que o Luiz Saião foi colocado como chanceler do Seminário do Sul, exatamente para libertar o seminário do liberalismo teológico. O liberalismo teológico tomou o Seminário Batista do Sul e o Saião foi uma das pessoas que foi ali redimir aquele seminário, que parece que voltou para o eixo. Grandes seminários, por exemplo, grande parte da igreja metodista se tornou liberal, parte de igrejas presbiterianas fora do Brasil, liberais. E as igrejas cristãs liberais hoje, muito comum, um pastor casado com outro homem, uma pastora comum mesmo, comum. Não tem nada de anormal nisso, ninguém... É como essa geração que está nascendo agora, né? Vai ver um homem com outro homem se beijando no shopping, para ele vai ser normal. Uma criança dando a mão a dois pais ou a duas mães, para ele aquilo é completamente normal, ele não viveu no nosso tempo. E o mundo está sendo preparado para isso mesmo, né? Segundo método, falha em afirmar que o cânon formal não corresponde à palavra de Deus. Somente o cânon normativo, o cânon formativo não é a palavra de Deus, é montagem dos escritores, usando fontes, usando formas e produzindo redação, como a gente falou aqui.
O método crítico, com suas falácias, obscureceu a mensagem da Escritura, com certeza. Abriu precedentes para as mais variadas formas de conclusões. Inclusive, esse método histórico-crítico, que alguns já declarou a falência dele, o liberalismo teológico teve sua falência declarada no início do século XX. Olha que coisa interessante que eu vou falar para vocês. No início do século XX, na Universidade de Princeton, os grandes teólogos dali foram os responsáveis por sepultar o liberalismo teológico. Ali. Eu tenho um livro chamado Os Fundamentos. É dessa Universidade de Princeton, no início do século XX, que surgiu o termo fundamentalista. E que hoje é muito pejorativo isso, né? Ah, você é fundamentalista. Mas fundamentalista é aquele que preserva os fundamentos. Então, eu tenho o livro Os Fundamentos, que fala o que esses teólogos argumentaram. Lá, século XX, Universidade de Princeton, luta contra o liberalismo teológico que afetava a igreja, que varreu a Europa. A luta contra eles e, de certa forma, eles venceram. Mas, por ironia, a Universidade de Princeton, que era totalmente ortodoxa, se tornou liberal. Os teólogos liberais estão lá dentro agora. Então, quando você fala assim, pastor, eu vou fazer teologia. Eu não me alegro com isso não, quero saber aonde você vai estudar. Dependendo se você vai estudar, vai ser um problema. Você vai ser um problema para a igreja. Para ele também. Para ele não, que ele vai sentir o melhor de todos. Até nas faculdades existem esses pensamentos. E é difícil. Cristo, nas faculdades existem esses pensamentos. É de lá que vem. É de lá que vem. Pensa que vem lá da cozinha da minha casa? Não? De lá. Todo pensamento vem de estruturas filosóficas. Os pensadores vão determinar o que as pessoas vão ter como estrutura de interpretação. Acho que não há autonomia, não há neutralidade nisso. Fala. A gente tem dificuldade de lidar com isso dentro da nossa própria igreja, principalmente as igrejas que não conseguem ter um conteúdo teológico produzido. Exato, olha, a maioria não tem. Com livros. Por exemplo, a gente trabalha lá com a Assembleia, a revista da CPAD. A gente precisa analisar todo o conteúdo, porque tem temas, tem aulas que o comentarista... É o pressuposto. É o pressuposto. Digno de debate. Tem que selecionar lições para poder aplicar. Com certeza. Vamos lá. Vamos ver o que Jesus fala aqui. Isso aqui é João 10, se eu não me engano. Eu não botei o texto aqui, ó. A quarta crítica aqui é que esse método falha por separar a Escritura da Palavra de Deus, coisa que Jesus não fez. Olha as palavras de Jesus aqui. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a Palavra de Deus e a Escritura, não pode falhar. Palavra de Deus e Escritura, nas palavras de Jesus, estão no mesmo bojo. A palavra de Deus não é dissociada de Escritura. A Escritura é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Ela não contém. A palavra de Deus não está lá para você descobrir. Porque você coloca, então, a prerrogativa da autoridade. Reparem, quando você vai para a Bíblia e você já tem o pressuposto que ela não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. O teu papel, então, é descobrir a palavra de Deus dentro da Escritura. A pergunta que eu faço, de quem é a autoridade aí? Do cara que está buscando... Do leitor. A autoridade é do leitor. É do intérprete. E para nós que somos ortodoxos, a autoridade é da Escritura. A autoridade está nos autores. E ponto. Se não for assim, a gente está perdido. Alguns pontos que o Nicodemos coloca aqui. O método histórico crítico assumiu desde o início pressupostos dogmáticos que refletem rejeição da autoridade e infabilidade das Escrituras. O alvo do método histórico crítico é impossível de ser alcançado. Esse é o ponto interessante, que eu gosto do velho Nico quando ele fala isso. Por que é impossível? Primeiro, ele esculhamba com o método histórico crítico quando eles alegam ter neutralidade hermenêutica, que não tem.
E depois, quando eles alegam ter um objetivo que nunca é alcançado, até hoje não há um consenso entre os liberais do que é a palavra de Deus e o que não é. Até hoje não tem isso, não tem consenso. Então, o objetivo é buscar a palavra de Deus dentro da Escritura, só que é um objetivo que ninguém alcança, nunca alcançou, e não há consenso nisso entre eles. É sempre dúvida. Então, o método histórico crítico, o cânon bíblico não pode ser dividido entre normativo e formativo, ou normativo e formal, ele está certo. O método histórico crítico, por sua própria natureza, abriu uma enorme brecha entre a academia e a igreja, separou. Daqui, irmãos, é daqui que começou essa dicotomia. O cara pensa uma coisa quando está estudando, mas na igreja domingo ele professa a sua fé. Mas uma coisa anula a outra, né? Ele faz separação de academia. Parece Tertuliano lá no século que ele dizia assim, que harmonia há entre Jerusalém e Atenas, entre a igreja e a academia. Tertuliano já falava isso. Mas a gente não entende assim. A gente não entende que a fé exclui a razão. A razão se submete à revelação. Nós cremos, por isso entendemos. Esse é o ponto de Hebreus 11. Pela fé entendemos. Não é exclusão da razão, é subordinação da razão à revelação suprema, transcendente de Deus. A razão natural é incapaz de reagir adequadamente à revelação divina. É isso, ela rejeita a revelação divina. A revelação divina, ela é ofensiva a esse homem racional. Ok, gente?